O policial militar ainda pode prender o usuário de maconha após a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal? Galera, a resposta é sim. E eu vou explicar por quê com base na decisão do STF. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que o STF decidiu? Pessoal, o porte de droga para consumo pessoal está previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e tem uma previsão lá de que é crime. No entanto, é um crime sem prisão. Então, o usuário ele jamais pode ser preso, em hipótese alguma. Na época dos debates, lá em 2006, quando a Lei de Drogas foi editada, o que se discutia era o seguinte: tinha uma ala mais liberal e uma ala mais repressiva. A ala mais repressiva alegava que o usuário sustenta o traficante. O usuário ele financia a compra de armas, de munição, de granadas, ele que financia. Então, por isso, ele deveria ser punido por financiar o tráfico. Outra ala dizia o seguinte: ó, é importante a gente diferenciar quem usa droga para fins recreativos e quem é viciado. O viciado ele é um escravo, às vezes ele quer largar, mas não consegue. E como na prática não é possível diferenciar um do outro, a gente não pode jamais encarcerar o viciado, que é aquele que quer sair da droga, mas não consegue mais. Então, nós não podemos tratar o usuário como sendo um caso de polícia, temos que tratar o usuário como um caso de saúde pública. Qual foi a tese que prevaleceu? A tese mais liberal. De modo que o artigo 28 não prevê nenhuma pena de prisão para o usuário, mas prevê outras penas mais leves: prestação de serviço à comunidade, comparecimento a cursos e também advertência. E aí, galera, só tem que ficar claro isso: nenhum usuário é preso no Brasil desde 2006, tá bom? Quem é preso então? É o traficante. O porte de droga para consumo pessoal está no 28 e o tráfico está no 33. E como diferenciar o usuário do traficante? Na época, debateu-se critérios objetivos, que é a quantidade de droga. Só que qual é o problema? Percebeu-se que muitas pessoas que tinham uma condição financeira melhor compravam uma quantidade maior de drogas para consumir durante um período mais prolongado. Até porque, fazendo assim, elas corriam menos risco. Elas não precisavam estar sempre lá na boca de fumo fazendo a aquisição. Então, o que o legislador entendeu? Vamos dar vetores para o delegado de polícia na hora da prisão em flagrante e para o juiz no momento da sentença avaliarem cada caso separadamente. E quais são esses vetores? Você tem o vetor das circunstâncias da prisão, da quantidade, do tipo de droga. Por exemplo, o camarada está com uma quantidade pequena de droga, mas elas estão ali endoladas, elas estão ali armazenadas de uma maneira que é típica de tráfico. Vamos dizer também que ele esteja cheio de dinheiro, de nota trocada, bastante dinheiro, só que tudo em nota trocada. Digamos que ele tenha anotações, ele tenha balança, ele esteja portando uma arma de fogo. Então, apesar da quantidade ser pequena, tudo indica que ele está ali na atividade da traficância. Então, a quantidade em si não pode ser um único critério. Em contrapartida, ele pode ser preso também numa quantidade maior, mas ele ser claramente um usuário. Então, o legislador ele estabeleceu vetores. Qual o problema, galera, desses vetores? Como trata cada caso um caso, na hora da avaliação, o delegado de polícia e o juiz vão observar que uma pessoa que tem uma condição financeira melhor provavelmente adquire uma quantidade de droga maior. E uma pessoa com condição financeira menor provavelmente vai adquirir uma quantidade menor se forem usuários. Então, se você pegar alguém que tem uma condição financeira baixa e ele tiver com uma quantidade alta, a probabilidade dele ser usuário é muito pequena, porque ele não tem condição financeira de ficar adquirindo grande quantidade de droga. Por outro lado, uma pessoa com nível superior, com bom emprego, com boa condição financeira, existe uma probabilidade muito maior dele, mesmo sendo usuário, adquirir uma quantidade maior. E aí, na prática, o pobre era preso com uma quantidade menor como sendo traficante e o abastado só era considerado traficante quando ele tinha uma quantidade de droga muito, muito alta. Então, isso gerava na prática uma certa distorção. Mas o legislador ele previu essa distorção e desejou essa distorção, porque ele queria que cada caso fosse tratado de maneira particular. Cada caso é um caso. Socialmente, o resultado foi, aparentemente, do ponto de vista da isonomia, negativo. Mas o legislador, através de uma decisão política, preferiu que fosse assim, que cada caso fosse tratado de um modo diferente. Só que, com o acúmulo de decisões, percebeu-se que as pessoas pobres eram presas com a quantidade, como traficante. Por exemplo, estou chutando aqui, tá? Com 20 gramas já era considerado traficante.
e o endinheirado com 60 gramas para cima, que era considerado traficante. Tá? Então, estou colocando aqui para vocês um exemplo, não são os números oficiais. E aí, o Supremo entendeu que isso era um absurdo. Então, precisava se definir uma quantidade igual para todo mundo. Só que tem um outro segundo problema. Qual é o segundo problema? O camarada tá com arma, tá com nota trocada, tá com balanço, tá com tudo indicando que ele é traficante. Mas ele tá portando 30 gramas de maconha. Nesse caso, ele vai ser tratado como usuário? Então a decisão do Supremo ficou basicamente assim, ó. Abaixo de 40 gramas, presume-se que ele é usuário. No entanto, essa presunção pode ser afastada por outros elementos. Então ficou basicamente os critérios que já existiam na legislação, só que com a presunção relativa de que abaixo de 40 gramas é usuário. Na prática, como é que funciona? Encontrou um indivíduo com menos de 40 gramas, se não existir nenhuma outra circunstância que indique que ele está traficando, ele será tratado como usuário. Ele não pode ser tratado como traficante. Porém, se tiver uma quantidade maior de 40 gramas, ainda assim ele pode ser considerado usuário. No entanto, ele vai ter que provar que ele é usuário. Tá? Ou, dependendo do entendimento jurisprudencial, pode ser que o Estado ainda tenha que provar que ele é usuário. Então, esses 40 gramas aí não adiantou basicamente para nada, porque o critério anterior vai continuar valendo, tá? Mas eu entendo que abaixo de 40 presume-se que é usuário, podendo produzir prova em sentido contrário, e acima de 40 presume-se que é traficante, admitindo-se também prova em sentido contrário para provar que o indivíduo é usuário. Segundo impacto, em relação às consequências da identificação do indivíduo como usuário. Antes, apesar dele não poder ser preso, ele ficava fichado. A gente sabe, galera, que as empresas privadas elas não podem acessar os cadastros policiais de ninguém, não pode acessar a FAQ de ninguém, certo? No entanto, as empresas davam o jeito delas e acabavam acessando. Então, um indivíduo que era fichado como alguém que foi já preso, não encarcerado, mas preso na prisão captura e na prisão condução. Para esse indivíduo que foi preso, ficava mais difícil arrumar emprego, certo? Principalmente a população ali mais jovem. Então, qual foi a ideia do Supremo Tribunal Federal? Vamos tirar toda a repercussão criminal dessa conduta. No entanto, continuará sendo uma infração administrativa. Então, o indivíduo não vai ficar fichado, número 1. 2, afastou-se também a pena de prestação de serviço à comunidade e manteve-se as outras duas penas. A primeira é uma mera advertência e a segunda é a frequência obrigatória em cursos, que falam sobre os riscos do consumo de drogas. Então, que fique claro, o Supremo não legalizou, tá, o porte da maconha para consumo pessoal. Ele só transformou a infração criminal, que antes nem tinha pena de prisão, tá, em infração meramente administrativa. A repercussão prática, só duas. O indivíduo não fica fichado e 2, além de não ficar fichado, ele também não será condenado à prestação de serviço à comunidade. E para o policial, galera, olha, a minha grande preocupação quando eu assisti os debates e assisti as notícias era a seguinte, tá, deixou de ser crime e passou a ser infração administrativa. E a partir de agora, quem vai fiscalizar? Porque a infração administrativa pode ser fiscalizada pela Anvisa, pelo Inmetro, pelo agente de trânsito. Infração administrativa de trânsito não precisa ser policial para fiscalizar, concordam? Mas cada estado e cada município deveria definir os seus órgãos competentes para realizar aquela fiscalização. Só que qual é o problema, pessoal? É que se eu tenho uma pessoa fumando maconha na porta da minha casa e eu tenho minhas filhas pequenas e eu quero passar por aquele local, quem eu iria chamar? Infelizmente, o contato mais próximo que a sociedade tem com o Estado em relação a acesso é a polícia. É ligar para o 90 e chamar uma viatura. Quem eu iria chamar? Como é que eu ia chamar a Anvisa? Como é que eu ia chamar qualquer outro órgão do município ou do Estado para realizar aquela fiscalização se eu nem tenho o número de telefone desses órgãos e se esses órgãos têm um efetivo muito pequeno? Essa era a minha maior preocupação. No entanto, essa preocupação também esteve perante o Supremo Tribunal Federal e na decisão do Supremo, o Supremo deixou absolutamente claro que a polícia militar, as polícias em geral, vão continuar exercendo essa função, tá? De realizar essa fiscalização dessa infração administrativa. Então, o indivíduo que foi encontrado com droga, ele vai continuar sendo preso pelo PM, vai continuar sendo conduzido coercitivamente para a delegacia e o delegado irá avaliar. Até porque o PM na rua, ele não tem que ser obrigado a andar com balança, né? E tampouco o PM é obrigado a fazer a avaliação técnica se aquele indivíduo ele está no porte para consumo ou se ele está no tráfico.
Então ele vai continuar conduzindo esse camarada para a delegacia igualzinho era antes, galera, não mudou absolutamente nada pro PM, tá bom? E o delegado de polícia, ele sim vai fazer essa avaliação, vai pesar a droga, vai enviar a droga para perícia, até porque pode ser que nem seja droga, pode ser que o usuário ali comprou e pensando que era droga e nem era uma adulteração. Então o delegado vai fazer essa avaliação para decidir se prende em flagrante por ser tráfico ou não. Só que uma vez que defina que o camarada é usuário de maconha, o que o delegado vai fazer? Vai encaminhar a questão para o judiciário exatamente como era antes. E o juiz, lá do GCRIM, vai aplicar a punição administrativa. E aí, galera, olha que coisa assim esquisita, tá? Polícia trata de crime. Quem trata de infração administrativa são os outros órgãos do Estado. No entanto, pela decisão do STF, serão as polícias que continuarão tratando dessa infração administrativa. É uma atribuição atípica, no entanto, resolve aquela minha preocupação de era quem eu chamo se o camarada, se eu tiver, por exemplo, um estabelecimento comercial com estacionamento, o camarada estiver fumando maconha no meu estabelecimento, no meu estacionamento, a quem eu chamo, certo? Então continua sendo a polícia. E se o PM fizer essa prisão, e eu tenho um parente que é PM, ele falou que recentemente, logo após a decisão do STF, teve um shopping que ligou para a polícia, porque tinha um motoboy que estava fumando maconha no estacionamento. Ele foi até esse motoboy, o motoboy não, agora pode. Ele falou, pode coisíssima nenhuma. Capturou o cara, a gente chama de prisão, captura e condução coercitiva para a delegacia. Chegando na delegacia, o delegado não gostou, a quantidade é pequena e tal. Ele falou, primeira coisa, primeiro fator, eu não ando com balança, certo? Segundo fator, recebi uma denúncia e teve que fazer o procedimento. Qual é o procedimento que eu deveria fazer? Ainda não está regulamentado. Então, o delegado chiou, mas teve que fazer o registro de ocorrência e não, claro, não realizou a prisão porque a quantidade era muito pouca. No entanto, galera, essa postura do delegado agora está flagrantemente errada. Antes o delegado podia até ter dúvida. Agora está flagrantemente errada, tá? O delegado tem que proceder exatamente como ele procedia antes. Tá? Não mudou absolutamente nada na atividade dele. Então, para o PM, para o delegado e para o juiz, não mudou absolutamente nada. Só mudou para o usuário, que agora ele não vai ficar fichado. E também nós temos agora um critério objetivo, que não é absoluto, é relativo, admite prova em contrário, que é a quantidade de 40 gramas. Isso, na prática, vai ter mais efeito para o delegado e para o juiz, para o PM não vai ter efeito nenhum. Então o procedimento continua igual para você que é policial militar. Beleza, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a decisão do STF. Eu marquei de cinza, de amarelo e de azul, tá? As partes que eu considero as mais importantes. No entanto, ler a decisão toda não é o acórdão ainda, tá? É a súmula ali da decisão. Leiam a decisão se você achar se você tiver ainda alguma dúvida. Mas eu tenho certeza que eu falei de todos os pontos mais importantes aqui para vocês. Eu só estou disponibilizando o link para você que é policial militar principalmente e eventualmente queira levar essa decisão para uma delegacia, queira mostrar essa decisão na delegacia, caso você encontre ali alguma resistência para o registro da ocorrência, tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos e bom trabalho.